Fontes altas e fontes baixas. Essa é a mensagem que você irá ouvir agora com o pastor Oswaldo Silva. Os filhos de Deus, a eles foi prometido Canaã. Deus falou com eles assim: eu vou dar a vocês a terra que mana leite e mel. Só que eles nunca entenderam isso. Acho que até agora eles nunca entenderam o que é terra que mana leite e mel. E tem muita gente que não entende. Israel chegou lá e só encontrou guerra. Até hoje. Isso é para você saber que a nossa vida é uma vida de batalha. Se você aceitou Jesus, irmão, o som não está bom não, assim estridente, não sei, alguma coisa fazendo barulho para lá, não está aquela coisa assim que você sabe fazer aí. Aleluia, glória a Deus. Eu precisava escutar essas caixas aqui, tá? Se você aceitou Jesus pensando em ficar balançando numa rede, se você está vindo para a igreja pensando só em sombra, água fresca, sapato largo, óculos sem lente, jornal sem letra, você pode baixar o facho, né? Aceitar Jesus, ingressar na igreja dele, é ingressar no seu exército. E o crente só tem paz quando ele está na batalha. Se você sair da batalha, o diabo vai fazer confusão lá na sua casa. Você não pode parar de correr atrás do diabo, senão ele começa a correr atrás de você. Não pode. Israel entrou em Canaã e começou as conquistas. Dos que saíram do Egito, daqueles que saíram do Egito, só 2 pessoas entraram em Canaã: Josué e Caleb. E Caleb tinha filhos. E ele distribuiu as terras. Josué e Caleb distribuíram as terras. E como servos de Deus, sincero, como eles não pensaram no melhor para eles. E ele precisava conquistar uma cidade. Porque quando eles entraram em Canaã, Canaã era cheio de cidade. E Deus diz: todas essas cidades são de vocês, é só vocês tomar. Tome uma por uma. E Caleb tinha uma moça bonita, linda, tipo a minha esposa assim, não era tanto, mas uma moça muito bonita, porque para fazer a oferta que ele fez, tinha que ser uma morena trigueira, cabelão sedalhos, supercílios recheados. Hoje ela seria um modelo, fotografia do rosto dos produtos cosméticos e etc. Seu rosto estaria nos vitrines por aí. Na conquista daquela cidade, Caleb achou um pouco pesado. E ele fez um desafio. O pastor Júlio, quando estava falando sobre oferta, deixa eu te dizer uma coisa. Na oração dominical, que nós chamamos a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Nós só teremos dinheiro no bolso se aprendermos a contribuir. Se você quer dinheiro no seu bolso, aprenda a contribuir. Perdoando não é dando dízimo que você é perdoado. Para você ser perdoado, perdoa. Para você ter dinheiro, contribua. Isso é uma lei bíblica. Caleb disse: eu tenho que conquistar aquela cidade. Sabe o que ele fez?
Ele deu a filha bonita dele. E chegou diante do exército e disse: conhece essa moça? Eu até imagino aquela morenona, aquele vestidão comprido, quando subiu no palanque, sorrindo para os soldados. E os soldados: Shazam. E Caleb disse: olha, quem for o líder que tomar aquela cidade, eu dou minha filha para a esposa dele. E Otoniel disse: se Deus quiser, na força de Jeová, eu vou tomar aquela cidade. Foi lá e tomou. Chegou cá em Caleb e disse: e agora, Caleb? Caleb disse: não, agora é o casamento. Um festão igual aquele, Moisés, pastor Cedino. Aquele casamento maravilhoso. E o casal foi para uma terrinha que o pai tinha dado para ela. Uma chacrinha seca, ressecada, que não tinha comida nem para jumento. Um lugar sem alegria e sem paz. Um lugar improdutivo. Mas o nome daquela moça, Axa, quer dizer tornozeleira. Tornozeleira, você conhece aquilo que jogador de futebol põe no tornozelo para não torcer o pé facilmente, ajusta o pé ali para o jogador ter habilidade, força. O esposo dela era um guerreiro e precisava de uma tornozeleira, alguém que ajudasse a firmar os seus artelhos nesta batalha. Muitas mulheres não ajudam. Muitas mulheres querem ficar de bermuda sentada num sofá velho cheio de rato, assistindo novela, e não cuida nem do asseio dela. O nome daquela moça era tornozeleira, quer dizer, ajudar a firmar os artelhos, os tornozelos do marido. Fica de pé, esposo, fica de pé. E Otoniel, o marido dela, o nome quer dizer Deus é força. Como é que é o seu nome? Miserável? Xingador? Fica batendo na mulher? Dando empurrão na esposa? Você é aquela esposa pirracenta que não para de falar? Porque muitas desavenças nos lares hoje, muita miséria no lar, é porque você não sabe calar, você fala como uma matraca. A Bíblia diz que a mulher é uma pessoa submissa. Você foi criada para ser submissa. Não adianta. A lei de Deus diz em todo lugar na Bíblia que fala no casamento, a mulher tem que ser submissa. Não, mas o Jornal Nacional diz que não, o Jornal Hoje diz que não, o repórter, o SBT diz que não, a CNN diz que não, o Globo diz que não, a Manchete diz que não, a revista Ciência diz que não. Pois então vai para lá com as tuas revistas, porque a palavra de Deus permanece inalterável. Ou você seja uma tornozeleira, ou você vai destruir o teu lar. Eu conheci um crente na igreja que ele era difícil. Errou muito, a ponto de muitas irmãs aconselhar a esposa dele: largue esse homem. Sabe o que é que a esposa dele... Eu posso mostrar ele para vocês, ele é hoje um grande homem. Porque a esposa dele era uma tornozeleira. Ela disse assim: eu quero entrar no céu com meu marido. Hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas de Brasília. O cantor aqui conhece ele e sabe de quem eu estou falando. Esposa tornozeleira é aquela que ajuda a firmar os pés do marido. E Otoniel quer dizer Deus é força.
Deus é força no seu marido e no seu lar. E ela ficou em volta de Otniel. Otniel, vamos falar com meu pai. O nome do pai dela, Caleb, quer dizer servo do Deus Altíssimo. Oh, coisa maravilhosa. Ele representa para nós hoje Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem nós estamos buscando. Nós estamos pegando a história de uma família para entender, porque hoje é dia da restituição, e você viu o texto que nós lemos, e nós vamos chegar lá. Caleb quer dizer servo, e a Bíblia diz que Jesus, achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo na forma de servo. Aqui está escrito que Caleb quer dizer servo, e Jesus se fez servo para nos servir. Jesus veio ao mundo para nos servir. Lá em Marcos capítulo 16 diz assim, esses sinais, lá na Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, partindo por todas as terras, cooperando com eles, o Senhor Deus coopera conosco esta noite aqui. A tua esposa é uma tornozeleira ou é uma sanguessuga, uma parasita? Umas não cuidam nem do seu asseio, outras não saem da frente do espelho. Aí a Bíblia diz, nem para a direita nem para a esquerda, é no centro. Um homem foi preso alguns 1000 anos atrás, naqueles reinados. Como até hoje é um costume antigo que vem de épocas milenar, toda época de Natal, os governos soltam alguns prisioneiros, né? De bom comportamento. Naquele tempo, o rei chamou um prisioneiro famoso e disse: olha, se você provar para o homem qual o seu maior amigo e qual o seu maior inimigo, você está solto. Ele voltou para a prisão, passou 15 dias, já descobriu? Não. Passou 30, descobriu? Não. Ó, você só tem mais 5 dias. Daí 5 dias, vou falar para o rei que eu tenho a resposta. Então traga ele à minha presença. E ele chegou à presença do rei. E o rei disse: pode provar qual o maior amigo e qual o maior inimigo do homem. Ele disse: então manda chamar a minha esposa, fala para ela vir com o meu cachorro e traz um chicote que eu tenho lá em casa. Daqui a pouco chegou a esposa dele com o cachorro, cachorrinho, aquele vira-lata, por nome Peri. Peri. Ô meu querido, beijinho para lá, beijinho para cá. E ele pegou o chicote e deu uma lambada no cachorro, e o cachorro saiu de lado, latindo, canhém, canhém. E ele disse: tchiu, 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 vem cá, vem cá. O cachorro veio ainda de lado e lambeu a mão dele e o pé dele. Você já sabe a moral, né? Aí ele deu uma chibatada no lombo da esposa. E ela saiu dizendo: já marcaram o dia de você morrer, eu vou ver tu ser enforcado pra cá. Estes, olha aqui que a terra te comer, vai ver tu morrer enforcado. Ele diz: vem cá, minha querida, querida é tua avó. Eu sei que há homens que bebem cachaça, fedorento, fede tabaco, fede cachaça, sem fumar e sem beber, ele já é fedido. Imagine fumando e bebendo. Eu sei também desses monstros, né, que não cuida do seu lar. Nunca no seu casamento trouxe uma flor para sua esposa, um buquê de flor. Nunca. A Bíblia é a palavra de 2 gumes.
Agora eu quero dizer, irmãs, que é baseado naquele versículo que diz: a mulher sábia edifica a casa. Aquela mulher ficou em volta do marido: vamos lá no meu pai. Ele representa Jesus. Ela é tornozeleira, aparelho que fica nos tornozelos, para ajudar a firmar os artelhos, para não destroncar o pé do marido. Você não pode destroncar o pé do seu marido. Eu conheço mulheres que saem na cidade afora fazendo compra. Fica devendo na cidade toda e depois só cobrador chegando. Compra perfume, compra uma parte, compra aparelho de passar no rosto, compra livro. Sem poder. Compra livros, coleção de livros da Globo sobre como fazer comida gostosa, só que não tem o que comer. Nas receitas lá não tem como fazer um calango frito. Não tem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos dos nossos sofrimentos são nós que arrumamos. Muito sofrimento nosso é eu e você que arrumamos. Nós somos os responsáveis por eles. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago 4:4. Mas vamos ler desde o primeiro. 4:1. Os que encontraram podem dizer amém? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Hein? Vamos ler toda a igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. De onde? De onde que elas vêm? Vamos continuar, vamos lá. 1, 2, 3. Não, irmão. Vamos ao primeiro versículo aí. Vamos todo mundo, o primeiro versículo. Vamos, 1, 2, 3. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Agora o 2, 1, 2, 3. Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejas. Combateis e guerreais, nada podeis, porque não pedis. Agora o terceiro, 1, 2, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos prazeres, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Guerreia, briga, xinga, corre atrás e não tem nada. Porque não pede. Pede e não recebe, porque não sabe pedir. Deus dá, você não encontra o caminho da tesouraria, da contribuição. Você deixa o diabo falar nos seus ouvidos. Uma vez um casal de crente entrou na igreja em Jerusalém, esta igreja, lá em Jerusalém. Pedro era o pastor da igreja. E o casal mentiu na contribuição. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: por que Satanás encheu o coração de você? Você que não gosta de contribuir, está com o coração cheio de coisas do diabo. E Deus não pode te abençoar. Quem quer prosperidade e restituição, diga: eu quero. Não, mas diga com força: eu quero. Em nome de Jesus, eu quero. Em nome de Jesus, eu estou pedindo e vou receber, porque estou andando e aperfeiçoando no caminho certo. Benzinho, vamos lá no meu pai. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 1 mês, 2 meses. Benzinho, vamos lá no meu pai. Eu estou orando aí para Jesus falar no seu coração. Olha aqui o versículo. Abriu, está com a Bíblia aberta em Josué? Está com a Bíblia aberta em Josué 15? Vamos voltar para lá. Josué 15. Certo dia, vindo ela a Otoniel, quer dizer, aproximando ela do seu marido, persuadiu-a a que pedisse um campo a seu pai. Meu velho, vamos lá no nosso pai. Nosso pai é Deus. Você está aqui
persuadido para alguém, você está no lugar certo, na hora certa, adorando Deus certo, com a palavra certa, buscando certo, glorificando certo, e Deus vai te responder. Aleluia! Benzi, vamos lá no meu pai? Vamos lá. Então vamos. Ela montou numa mula. Montado na mula, você não vai receber nada. A mula é um animal improdutivo. A mula representa uma pessoa sem educação. Mula representa alguém que o freio não lhe dirige, uma natureza má. Ela montou numa mula. Não monte na sua filosofia de vida, nos seus pensamentos, não te estribe nos teus próprios pensamentos. Jesus ressuscitava mortos, dava vista aos cegos, audição ao surdo, punha para andar perfeitamente os coxos, limpava os leprosos, e os fariseus não aceitavam. E os fariseus estão por toda parte. Jesus chegou a dizer: se vocês não creem em mim, creiam pelo menos pelos sinais que eu faço, porque ninguém faz. Você que está estribado no seu farisaísmo, você não faz os sinais que eu faço. Jesus diz: creia em mim pelo menos pelos sinais. Mas o fariseu não crê, ele não tem sinal, ele não faz sinal, ele não tem avivamento, ele não tem nada, mas não crê em nada e vai morrer no nada. Não fique montado nessa besta, nessa mula, que aí você não aguenta nada. Você não ganha nada. Mas ela meteu a espora nessa mula. E nesse estado de fraqueza ela chegou na casa do seu pai, chamado servo de Deus, que representa Jesus Cristo, Caleb. O nome quer dizer servo. Certo dia, vindo ela, Otoniel persuadiu, versículo 18, a que pedisse um campo a seu pai. Vamos lá pedir um campo. O que você veio aqui, não é restituir? Ô irmãos, hoje é um culto específico só de pedir. Hoje é um culto de pedir. E vamos lembrar da palavra que Jesus disse: até agora nada pediste. Pedis para que o vosso gozo se cumpra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui hoje para te pedir, porque o Senhor disse. Irmão, você não vai ganhar não, nem coragem de pedir você não tem. Esta igreja pode virar um trovão, irmão. Quase 1000 pessoas aqui dentro. Diga: Senhor Jesus, eu estou aqui hoje para te pedir, como Axa, que pediu ao seu pai. O Senhor é o meu pai. Eu estou aqui para te pedir, porque foi o Senhor que falou e fala. Até agora nada pedistes. Pede, para que o vosso gozo se cumpra. Mais alto, irmão: aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, se lhe abre. Vocês não estão querendo nada, não. Tem que... Abra a boca, irmão. Você não quer, não? Veio buscar uma bênção ou não? Eu vou ficar olhando agora quem abre a boca. Quem não abrir a boca, vai embora, que você não veio pedir nada, não. Vamos lá. Senhor Jesus, eu vim aqui te pedir, porque foi o Senhor que me ensinou. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. E o que busca, acha. E o que bate, se lhe abre. Eu estou pedindo, estou buscando, estou batendo. Vamos aplaudir aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos lá em Josué. Certo dia disse ela, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai.
Versículo 18 ainda. Agora é o 20, não é? Não, é o 18 ainda. Quando ela desceu da jumenta, quando ela desceu da jumenta, encontrou seu pai e ouviu a voz do seu pai. Desce dessa jumenta, desce do seu orgulho, desce da sua falta de educação, desce da sua vaidade, seja humilde, cala a sua boca dentro da sua casa e busque ao Senhor para Ele abençoar o seu lar. Eu estou falando muito com as mulheres porque a Bíblia diz, a mulher sábia constrói o seu lar e você precisa construir sua casa. Você precisa construir sua casa. E construir a casa começa quando você é moça. Se você está pensando em arrumar um rapaz para casar com você, mostrando a metade das pernas e assentando-se indecorosamente na frente dele para mostrar suas roupas íntimas, como no passado a princesa Diana já fez no Brasil, a própria esposa de Bill Clinton, quando esteve no Brasil, os fotógrafos fotografaram as suas roupas íntimas. Por isso ela está passando o que está passando, e ela é membro de uma igreja evangélica, por isso ela passa o que ela está passando, uma amargura que você não gostaria de passar. Se você está pensando que você vai alicerçar o seu casamento interna em sexo, você está perdido. Está perdido. Entre pelo caminho da palavra de Deus, da santidade e da reverência, e Deus vai te dar. Se você está pensando em arrumar um marido, rebolando para lá e para cá, jogando a metade do cabelo para lá e para cá, não estou dizendo que você não seja bonita, que você não se prepare, mas o seu tesouro está escondido naquele que vive e reina para todo sempre. Peça que Ele vai te dar. O rapaz que casa com a moça na igreja que já anda meio seminu, ele pode se preparar para colocar um par de chifre bem grande na cabeça. Estou te avisando, eu estou em cima do púlpito, já orei bastante e jejuei para buscar a Deus uma mensagem. Deus está falando com você, Ele está te ensinando o caminho da prosperidade, da bondade, da honestidade, do céu e da bênção. Este é o caminho, entrai por Ele, andai nele e prosperareis. Ora, venha nos cultos como você não aparta da tua boca o livro desta lei, descansado nele, porque Ele escuta a tua oração. Entre pela palavra que Ele cuida de você, Ele cuida de você. Versículo 18 de Josué, você está me acompanhando? Eu não sei se a sua versão é igual à minha, mas pelo menos tudo é similar. Certo dia, quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou. Caleb representa Deus. Quando você descer do orgulho, da vaidade, da mentira, do seu ódio, do seu indiferentismo, da sua falta de educação, da sua imoralidade, da sua desgraça, quando você descer do seu eu, do seu ego, da sua carnalidade, quando você descer do seu jumento, do seu burro, da sua mula, desce. Aí Caleb lhe perguntou: o que tens? Qual o problema que há com você? Diga assim comigo: Senhor Jesus, me dá graça para mim descer. Jesus, eu quero descer. Eu preciso descer. Eu tenho que descer. Eu estou descendo. Eu estou descendo. Eu estou descendo. Me dá graça. Ei! Go not to out the zimine preach the fun I get now throw me behave ma. I get now a chui behave now a life them. Go or cheve how I go me brain this pagana adoration da ibaha. No kurbo o chi de cheveviria hall I got now ripa.
que você deixa o seu coração entristecer? Eis a minha mão sobre você e a minha graça sobre a sua vida. Alegra o teu coração e faz jubilar a tua alma. Não tendes lido no passado quando um dos meus me buscou para que eu lhe resolvesse algum problema, e eu lhe disse: a minha graça te basta. E eu lhe digo nesta noite: a minha graça está sobre você. Ei, Deus! Você pode levantar a sua mão e dizer: eu te adoro, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te glorifico, Jesus, eu te quero, Jesus, aleluia, eu te busco, Jesus, eu te peço, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Levante a mão, balance a mão e diga: aleluia, glória a Deus, aleluia. O que é que tens, minha filha? O que é que tens? Qual o problema? Escute Jesus falar para você hoje. O que é que tens, minha filha? Qual o seu problema? Qual a sua luta? Qual a sua dificuldade? Aí vamos ver o que ela falou para o seu pai. Versículo 19. Respondeu ela: dá-me um presente. Me dá um presente. Tem igrejas aí que não faz essas campanhas, mas está escrito. Faz assim com a sua mão e diga: Jesus, me dá um presente. Me dá um presente. Me dá um presente. Me dá um presente. Hoje, agora, como a filha de Caleb pediu ao seu pai um presente, eu te peço agora, Jesus, me dá um presente. Eu quero um presente. Eu busco um presente, porque o Senhor me mandou buscar e pedir. Me dá um presente. Visto que o Senhor me deu uma terra seca. O Senhor já me deu um presente, mas é uma terra seca. Eu sou crente, mas não tenho alegria. Eu sou crente, mas há um sentimento de culpa dentro de mim. Eu sou crente, mas há uma tristeza dentro de mim. Eu sou crente, mas me falta paz. O Senhor já me deu um presente, mas é uma terra seca. O que eu vou fazer numa terra seca, Senhor? Ei, oi, gai, caima. Go, comando e choi de bel. Dois, tomento tu. Minha filha, eu estou vendo as tuas lágrimas agora. E eu respondo o que você está me pedindo. Eu vejo você limpar as tuas lágrimas com as mãos, enxugando-as na tua roupa. Mas eu as recolho aqui no meu odre celestial. E te abençoo, e te abençoo, e te abençoo. Dá glória a Deus, fala em línguas estranhas, glorifique o nome de Jesus. Me dá um presente. Fale a hora que você quiser. Me dá um presente, Jesus. Me dá um presente. O Senhor me deu uma terra seca.
so I have me pride in that pride. How are you going now? To go, not to go, where it be? Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Ei! Me dá um presente, Senhor, fale alto. Fale o presente que você quer. Me dá um presente, Senhor. Ai do voto no chore sei. Genekau andai so orfi have me. Then I estou worry get now. So man, there to make a cow so, and there is a Samney, go up, reshap me, get now a stay, be carousel. Hey, no mundo so, nem do it sour, how I do go up now, I do me breezy fine. O Senhor me deu uma terra seca, eu quero outra terra. Ela disse, eu quero. Quer ver? Vamos lá o que ela disse. O Senhor me deu, o que é que tem? Respondeu, me dá um presente, visto que me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. Levante as suas duas mãos, ou uma mão, e diga, Senhor, me dê fontes, peça, irmão, peça um presente, peça fontes, diga, Jesus, a minha terra está seca, o meu lar está árido, Senhor, Aí está escrito assim, ele deu a ela, porque os pais amam os filhos. Olha, escute. O que eu estou falando não é eu, é Deus, porque eu estou falando a palavra dele. Jesus diz, pode uma mãe esquecer do filho? Pode, irmãos? Não. Mas algumas às vezes esquecem. Não por muito tempo. Outro dia uma irmã foi embora e daqui a pouco voltou aqui correndo. Pastor, tá aberto. Ah, eu esqueci meu filho aqui, ele ficou dormindo aqui. Pode uma mãe esquecer seu filho? A Bíblia diz, não, mas esse esquecimento é coisinha de 5 minutos, 10 minutos, não é esquecimento. Jesus disse, mas se algum dia alguma mãe esquecer, eu quero que vocês saibam que eu não esqueço. Por que ele não disse, pode um pai esquecer? Ele comparou ele nesse versículo com mãe. Olha, a mãe não esquece não. É gostoso o colo da mãe. Quando eu era criança eu gostava de ficar deitado na cama da minha mãe. Minha mãe, vai lá para sua cama. Não, mamãe, que é tão bom sentir o calor da minha mãe, ela passar os dedos nos meus cabelos, catando piolhos.
Pode uma mãe esquecer? Jesus diz, mas se por acaso, algum dia, em algum lugar, em alguma época, uma mãe esquecer, fique os senhores sabendo que eu não esqueço de você. Ele não esqueceu de você, irmão e irmã, você que está aqui nesta noite e veio buscar. Ele está te vendo pessoalmente. Ele encontra com você agora e ele não esquece de você. Você pode ser desgraçado, miserável, prostituta, traficante, viciado, alcoólatra, bêbado, vagabundo, preguiçoso, mas ele não esquece, ele ama você e molda você e te dá a bênção assim que ele terminar de te moldar. Caleb olhou para a filha bonita dele e o genro assim de lado, e a filha falando, porque quando ela falou com o esposo, Otniel, ela estava pedindo permissão, porque o marido tinha que permitir. Vamos lá, você deixa, eu falo, você só fica de lado assim. Então tá bom, então foram. E ela pôs para a tornozeleira, mulher tornozeleira, pegou lá e falou com o pai, veio para a igreja, orou. Qual é o problema? O Senhor me deu uma terra seca, não tem jeito de plantar alface, quiabo, não tem alegria, não tem paz, está tudo ruim. Mulher intercessora, mulher que intercede com o marido e com Deus, a gente vê as duas coisas aí. Aí ele deu para ela, então tá, minha filha, eu tenho um lugar ali que tem fontes baixas e fontes altas. Preste atenção. O que é fontes baixas? Deixa eu te falar. Se você tem uma casa para morar, você tem uma fonte baixa. Se você tem uma esposa, você tem uma fonte na Bíblia, a mulher é chamada de fonte selada. Esposa minha, manancial, chafariz, fonte cercada, selada, és tu, irmã minha. Se você tem uma esposa, você tem uma fonte. Talvez você não sabia que a tua esposa é uma fonte. Se é uma mulher normal, se ela se acomoda como uma esposa, ela é uma fonte. Eu não estou falando de uma psicopata. Estou falando de esposa. Esse nome, esposa, ele pesa como nome homem. Esposa, aquela que foi desposada. Nos ditames da palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus. Se você tem uma casa, você tem uma fonte que Deus te deu. Se você tem uma esposa, você tem uma fonte. Se você tem um marido que cuida da sua casa, pode não ser lá essas coisas, mas ele é o seu esposo e ele é um esposo normal, ele é uma fonte. Se vocês têm um lar, vocês têm uma fonte. Irmã, de quem é esse menino? Seu? E esse de cá? Vem aqui, meu filho. Vem aqui, irmã, fazendo um favor, a senhora. E esse outro menino é de quem? Vem cá, meu filho. Se você tem filho, você tem uma fonte. Você sabia que filhos é uma fonte de alegria? Só que quando a gente descobre a maneira de curtir os filhos, a gente já é avô. Isso, estou falando certo. Quando a gente descobre que os filhos é uma fonte de alegria e prazer, você já tem idade de ser avô. Eu vejo o irmão ascendendo, pega os filhos dele, estampa, morder os filhos, e os netos, ai vô, mordendo. Talvez não faria tanto com os filhos, mas agora descobriu o quanto é maravilhoso. Porque quando era mais novo, que estava criando os filhos, a gente tinha que trabalhar muito. Chegava em casa cansado, agora que tem tempo. Irmã, tem uns americanos aí, que eles dão $1 milhão nesse menino. A senhora quer? Não, eu estou falando sério, eu não estou brincando não. $1 milhão. Irmã, a senhora fica com esse aqui, ó. Se a senhora quiser, todo mundo aqui sabe, se a senhora quiser $1 milhão nesse menino, a senhora arruma. Hã? Titi está brincando. Ele saltou e disse, não, faz isso não.
Sabe por quê? Porque a mãe é uma fonte para ele. Fontes baixas. Fonte aqui na terra. Seu filho é desobediente, sua filha é errada, mas é uma fonte. Os filhos são herança do Senhor. Eu sei que pode oferecer 5, pode oferecer bilhões, pode oferecer o universo, não é, irmã? E Deus abençoe a senhora. Está aí, está aí. Está provado que é uma fonte ou não está? Você tem um pai, você tem uma fonte, você tem uma mãe, você tem uma fonte, você tem uma esposa, você tem uma fonte, você tem um marido, você tem uma fonte, você tem um lar, você tem uma fonte, você tem uma família, você tem uma fonte, você tem netos, você tem fonte, você tem um emprego, você tem fonte, você tem uma casa para morar, você tem fonte, você tem um carro para andar, seu carro é uma fonte de bênção, se você é crente e usa ele na obra de Deus. Se você tem um emprego, você tem uma fonte. Se não tem um emprego, Deus vai te dar. Talvez você tenha uma casa, não tem emprego, mas tem uma casa, não tem casa, mas tem filhos, não tem filhos, mas tem esposa, e por aí afora. Não, mas não tem esposa, mas pode casar. Está querendo, né? Se você tem um curso, você tem uma fonte. Uma profissão, você tem uma fonte. Se você tem saúde, você tem uma fonte. Você que está aqui dentro, você tem saúde, Deus te deu uma fonte baixa. É aqui na terra. Baixa quer dizer aqui na terra. Se você é jovem, já pensou que maior fonte? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer homem rico do Brasil. Hoje eu fiquei sabendo o nome de um homem que eu conheço muito, que ele tem a 10ª fortuna do Brasil. Ele tem quase 70 anos. Ele dá tudo que ele tem para ficar da sua idade. Com 20 anos, com 25, com 30. Ele dá tudo que tem para ficar da sua idade. Ele tem a 10ª fortuna do Brasil. Ele dá tudo para ficar da sua idade. Então você é rico, você tem uma fonte. A juventude é uma fonte. Você não sabia disso? Você tem saúde, você tem uma fonte. Você tem netos, você tem filho, você tem uma família, você tem lar. Você tem amigo que pode receber e conversar e congratular com você. Você tem função. E ele lhe deu fontes baixas. Mas ele deu a ela também fontes altas. O que é fontes altas? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho deu o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz que agora, com cara descoberta, do jeito que você tiver, sem camisa e até no banheiro tomando banho, você pode cantar: lava-me, Senhor, eu estou contigo, meu Deus, eu te amo. E lá ele manifesta e você fala em línguas estranhas. O crente é o cidadão mais alto. Ele tem os pés no chão e a cabeça dentro do céu. Aleluia, 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 aleluia. Fontes altas. Olha para o seu irmão que está perto de você. Olha dentro dos olhos dele e diz: incrível. Você é filho de Deus. Eita! Você é filho das fontes altas. Você é filho de Deus e o diabo não tem poder sobre você. O inferno não tem poder sobre você. Os demônios não têm poder sobre você. Porque o sangue de Jesus está sobre você. Eu quero fontes altas. Aí Jesus batizou com o Espírito Santo. Oh, que fonte! Lá em Atos dos Apóstolos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Jesus disse: aquele que beber da água de fora vai tornar a ter sede, mas da água que eu lhe der nunca mais vai ter sede, porque a água que eu lhe der vai fazer nele uma fonte. Uma fonte. Uma fonte.
Agora, se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você pode receber agora. Mas se você não receber agora, vem na vigília dia 6 que nós vamos orar e Jesus vai te batizar. E quando você fala em língua estranha, a sua fonte está transbordando. Transborda agora. Fala em língua estranha. Gamena pro, what is semination, dagal, cal, como, get seminar, brishon, fall, and that hell, I already got no bro, chobehem now, and I got you. E ainda tem pastores que não acreditam nisso. Ainda tem pastores, eu não estou falando de crentes, que não acreditam nisso. Só que a igreja deles é uma espécie em extinção. Tem que chamar os ecologistas, os fiscais do IBAMA. Que as igrejas free. Um pastor que está vindo para cá disse: pastor Osvaldo, eu saí da minha denominação porque não aguentei mais. É proibido dirigir um culto com mais de 45 minutos. É proibido, é 45 minutos. E ele falou para mim ali no meu gabinete. E a maior tortura, a maior tristeza é quando ia chegando a hora do culto, eu tinha pressa de terminar. Ele disse: domingo eu participei do culto aqui, terminou 10 horas, eu queria ficar sentado ali na igreja. Oh, aleluia! A igreja, se ela não é, tem que ser uma fonte alta, porque ela é o corpo místico de Jesus. Aleluia! Deus te amou, Deus te deu Jesus Cristo. Jesus falou para a mulher samaritana: ah, se você conhecesse o dom de Deus, ah, se você conhecesse a fonte. Jesus é sua fonte, o Espírito Santo é a nossa fonte, Ele é a nossa fonte. E o Espírito Santo nos dá o dom de língua. A gente fala em língua com Deus. Oh, not go worry, send me pray to God, I cost my resolve my. Ele me dá o dom de profecia. Ele já fez isso aqui, que é outra fonte. Ele me dá o dom de discernimento, que é outra fonte. Ele me dá o dom de cura. Até a ciência já provou que você pode curar encostando as mãos na pessoa. E se você encostar em nome de Jesus, aí a coisa é feita mesmo. As revistas Ciência Globo, Globo Ciência, isto é super interessante, está cheio de reportagem. A cura pela imposição das mãos, só que não fala em Jesus. Imagine se impõe as mãos e cura sem o nome de Jesus, e com o nome dele, e com o nome dele, e com o nome dele, e com a autoridade dele. Fontes baixas e fontes altas. Ele te dá o dom de expulsar demônios. O Espírito Santo reveste você com o poder do Espírito Santo. Reveste você. Me dá um presente, pai. O quê? Me dá um presente. Mas eu já te dei um. Mas o senhor me deu uma terra seca. Eu não sinto vontade de falar em língua estranha. Eu não sinto nada assim. Está muito seco. Tá certo, minha filha. Pôs a mão na cabeça dela, abraçou o genro e disse: como é que tá, genrão? Tudo bom? Não, vocês podem ficar com aquela chácara lá. É a melhor coisa que eu tenho. A melhor que eu tenho. Lá tem fontes baixas e fontes altas. Ô meu irmão, diga assim comigo assim agora: Jesus, o teu Espírito, através da tua palavra, me abriu os olhos. E eu agora sei que eu tenho fontes baixas e fontes altas. Eu estou enriquecido. Eu estou abençoado. Agora eu vou te louvar e te adorar. Vou falar em línguas estranhas. Vou receber poder. Vou levantar as minhas mãos de pé. E vamos cantar: abençoado, 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 abençoado. Aleluia!
venceste o inimigo, é só vitória. Então estás abençoado, irmão. Eu vejo agora, o Senhor está contigo, já venceste o inimigo, é só vitória. Você está abençoado, irmão. Eu vejo agora, o Senhor está contigo, já venceste o inimigo, é só vitória. O inimigo se levanta para cair, ele não pode resistir. O povo de Deus, ele vem com sapato de algodão, pisa macio no chão, mas já perdeu. É que este povo ora 24 horas, chora, geme, chora, não serve seu Deus. Não perde tempo e não joga tempo fora, mas quando dobra os joelhos, é só vitória. Você está abençoado, irmão. Eu vejo agora, o Senhor está contigo, já venceste o inimigo, é só vitória. Você está abençoado, irmão. Eu vejo agora, o Senhor está contigo, já venceste o inimigo, é só vitória. Vitória. Homem de Deus tem que estar bem preparado para lutar contra o pecado e se defender. Pois o diabo vive aí como leão, atraindo as multidões, fazendo sofrer.